Vamos meditar na palavra do Senhor hoje, no texto que se encontra em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Eu lerei do 39 ao 55. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, na Tua graça e misericórdia, nos revelou ela, Senhor. Nós que andávamos cegos, tivemos, Deus, a revelação da Tua palavra para nos instruir e que, pelo poder dela, pudéssemos, Deus, ter o coração transformado. Por isso nós te pedimos, Senhor, que pelo poder da Tua palavra também o Senhor venha mortificar a nossa carne, vivificar, Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, e que o fruto do Espírito então seja cada vez mais vivo em nós. Ó Santo Deus, que apesar de nossas falhas, apesar de mim, Senhor, o Senhor haja com a Tua palavra, o Teu poder sobre nós nessa noite. E nós te rogamos, Deus, confiados no sacrifício do Cristo Jesus, o nosso Rei, que já veio. Amém. Amém, meus irmãos. Nós sabemos que em breve, ao redor de todo mundo, será celebrado o Natal. E nós, como Igreja de Cristo, podemos aproveitar esse período para proclamar sobre o Messias, o Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Proclamar o verdadeiro significado do Natal, que foi o cumprimento da promessa de Deus para a salvação dos homens, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E por isso, neste e no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós meditaremos em duas passagens muito marcantes que estão diretamente relacionadas ao nascimento do Senhor Jesus. Hoje, o Cântico de Maria, e no domingo que vem, se Deus quiser, o Cântico de Simeão. E o Cântico de Maria, que fez parte da nossa leitura de hoje, ele é também chamado de Magnifica, porque essa é a primeira palavra desse cântico, do Cântico de Maria, na versão latina da Bíblia. Então ele é comumente também chamado de Magnifica, com um temudo no final. Esse é um cântico entoado a partir de um encontro extraordinário
como nós vimos nessa narrativa de hoje. Porque nesse acontecimento que nós lemos, estavam presentes antes mesmo de nascer, profeta e cumprimento da profecia. Aquele que prepararia o caminho, João Batista, e aquele que é o caminho, Jesus Cristo. E, além disso, outra característica especial desse encontro é que foram as palavras das suas mães, de João Batista e de Jesus, que Lucas deixou registrado aqui para nós, que foram mulheres cheias de fé no Senhor, Isabel e Maria, mães de João Batista e Jesus. E o relato, então, desse encontro, como nós podemos ver na narrativa de Lucas, ele ocorreu logo após a notícia de que o anjo Gabriel deu a Maria. Se nós vermos alguns versículos antes, podemos perceber que o anjo, então, deu essa notícia a Maria sobre ela ter sido agraciada para dar à luz ao Filho do Altíssimo. Olha só o versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o anjo também deu, neste mesmo momento aqui, neste mesmo encontro, ele deu a notícia sobre Isabel, sua prima estéril, prima de Maria, que havia também sido agraciada com um filho. Lá no versículo 36. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. E então o texto nos diz a continuação dele, que ainda naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa, né? Como vimos no versículo 39. Ela foi depressa ao encontro de Isabel, sua prima. E essa partida, então, mencionada por Lucas, meus irmãos, para uma região montanhosa, como nós vemos aqui, em uma cidade de Judá, prova que a fé de Maria não era uma fé transitória, não era uma fé passageira, porque a promessa de Deus ficou guardada em sua mente. Ela ouviu a mensagem, a promessa de Deus através do anjo, e ela guardou para si, não esquecendo com a presença do anjo, por exemplo. Então a confiança de Maria naquelas palavras foi tal que a fez ir de onde ela estava para uma região montanhosa, nos fazendo inferir que não foi provavelmente um trajeto tão fácil, né? Uma região montanhosa, geralmente, e naquela época ainda mais, o meio de transporte mais difícil, ela confiou e foi, mesmo talvez não sendo um trajeto tão simples assim, né? Sendo demonstrado, então, que Maria creu na notícia que Deus enviou por meio do anjo Gabriel. E a continuação da narrativa nos conta que Maria chegou na casa de Zacarias e Isabel, pais de João Batista, e assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, parece que João Batista foi meio que o primeiro a dar as boas-vindas, né? Porque, como está escrito, a criança lhe estremeceu no ventre. Versículo, como nós podemos ver na passagem, na continuação dela. Como se aqui o ato de João Batista já estivesse apontando para o testemunho profético que ele exerceria em seu ministério mais à frente. Como quando João Batista, em João 1,29, proclamou sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Sendo interessante, então, que João Batista era alguns meses mais velho de Jesus quando ele proclamou isso. Ou seja, ele anunciou sobre a natureza divina de Cristo, né? Aquele que já existia antes de mim. E João Batista nasceu primeiro. Então ele estava apontando para a natureza divina do Senhor Jesus. E aqui Isabel, voltando para Lucas,
mãe de João Batista, através do Espírito Santo, ela dá voz e palavras ao significado desse estremecimento, ao significado desse acontecimento. Porque o Espírito Santo, ele encheu Isabel, ele tomou Isabel, transmitindo então a ela inspiração profética, para declarar a palavra de Deus sobre Maria e a criança carregada em seu ventre. E então Isabel afirma: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isabel, então, ela inicia chamando Maria de bendita. E a razão para Maria ser chamada de bendita, a razão da bem-aventurança de Maria, é determinada pelo segundo bendito. Isto é, por causa da bem-aventurança do seu filho, que estava sendo carregado em seu ventre. A grandeza do que Isabel presencia, meus irmãos, é fruto da grandeza de Cristo. Isabel, de modo nenhum, engrandece Maria como se ela fosse detentora do poder e glória que somente a Deus pertence. Na verdade, ela reconhece que a obra que Maria estava sendo incluída era magnífica porque o Filho do Altíssimo estava ali. Como nós podemos ver no verso 43. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ela chama Maria de a mãe de meu Senhor. E isso aponta para a unidade das duas naturezas de Cristo. Como se ela dissesse que aquele que era gerado como homem mortal no ventre de Maria é ao mesmo tempo o Deus eterno. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho. E esse, meus irmãos, é o testemunho do próprio Deus. Não são meras palavras de Isabel. Porque Isabel, ela não fez afirmações pelo seu mero conhecimento ou opinião, como se expressando algo que ela achava. Não, mas ela sim anunciou o que lhe é ditado pelo Espírito Santo. Nós vimos, o Espírito encheu Isabel, tomou Isabel. Portanto, meus irmãos, a partir deste anúncio, uma certeza que nós podemos ter é que a obra do Espírito Santo, ela nos leva a reconhecer o senhorio de Cristo. Foi isso que Isabel fez, através do Espírito Santo, reconheceu o senhorio de Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz até hoje sobre nós. Essa é a obra dele. Jesus afirmou em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Uma das obras do Espírito Santo mais evidentes é a de testificar sobre a pessoa e obra de Jesus. Afinal, essa é a obra que todo crente, sem exceção, experimenta. Se você professa com suas palavras e com a sua vida Cristo como único Salvador e Senhor, significa que o Espírito Santo operou sobre sua vida de modo especial. E aqui, de modo extraordinário, ele também levou Isabel a testificar sobre Cristo. Quando ela menciona da criança em seu ventre, como nós vemos no versículo 44, Isabel afirma que algo extraordinário e divino estava acontecendo naquele momento. Desse modo, Isabel, com humildade e reverência, está revelando a verdadeira identidade do filho de Maria antes mesmo de nascer. Meu Senhor, meu Senhor. E, meus irmãos, refletindo neste nome, neste título que nós voltamos a Deus, nosso Senhor, e ressoando as palavras que o pastor R.C. Sproul uma vez falou, nos nossos dias, na vida da igreja, comumente, não estamos mais sendo encorajados a termos um saudável temor de Deus. Parece que presumimos que o temor do Senhor é talvez algo que pertence especificamente e exclusivamente ao Antigo Testamento.
E então ele não é mais parte da vida de um cristão. E ainda assim, o temor no Antigo Testamento, ele envolvia não apenas tremer diante da ira de Deus, mas um senso de reverência, temor diante da sua santidade. E mesmo que nós estejamos na nova aliança, embora estejamos vivendo deste lado da cruz, o temor do Senhor continua sendo o princípio da sabedoria. E a marca do descrente é que essa pessoa, ela não tem o temor de Deus diante da sua vida, demonstrado na sua vida. E, meus irmãos, Deus não mudou. Ele ainda é um fogo que tudo consome. E quando chegamos à sua presença, nós devemos vir como filhos. Devemos nos achegar como aqueles que foram reconciliados em Cristo. Mas deve haver um temor piedoso que ainda respeite com quem estamos lidando. E essa também era a reverência que Isabel e Maria tinham diante de Deus. Como diante do Senhor. Essa era a reverência que elas nutriam em seu coração. E por fim, Isabel presta homenagem à fé de Maria. E João Calvino afirmou sobre essa passagem que o mesmo Espírito que declara que Maria é bendita porque creu, ao enaltecer a fé de Maria, ele nos informa, em termos gerais, em que consiste a verdadeira felicidade. Em que consiste a verdadeira felicidade? Maria era bem-aventurada porque, abraçando em seu coração a promessa de Deus, ela concebeu e gerou um Salvador para si e para o mundo. Em outras palavras, meus irmãos, a verdadeira felicidade, ela está presente na vida daqueles que creram no Messias, que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É por isso que Maria foi chamada de bem-aventurada, porque creu nas palavras que vieram do Senhor. A segunda parte do versículo 45 vai dizer: porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aqui, meus irmãos, é ensinada uma relação essencial entre as promessas salvíficas de Deus e aqueles que recebem essas promessas. É certo que nessa passagem Isabel ela está enfatizando a fé que Maria teve, mas a relação é a mesma. As promessas de redenção, as promessas de salvação da parte de Deus são derramadas sobre aqueles que as recebem com a sua fé. As promessas de Deus são derramadas sobre aqueles que recebem essas promessas com fé. Maria, ela pôde ser chamada de bem-aventurada, porque ela ouviu a mensagem da parte de Deus e creu. E é assim que a palavra de Deus nos ensina como ser chamado por Deus de bem-aventurado. Como ser incluído na redenção do Senhor, crendo na sua palavra. E a salvação que o homem precisa e em quem toda a Bíblia culmina tem como único meio Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para salvar o homem que se rebelou contra Deus em seus próprios pecados. Essa é a grande notícia do Natal. Essa é a grande notícia do Evangelho. Todo aquele que se arrepender de sua maldade pecaminosa e crer em Cristo para a salvação será salvo e poderá ser chamado de bem-aventurado, assim como Maria foi, porque creu nas palavras que foram ditas da parte do Senhor. E a alegria no cumprimento da promessa de que o Cristo viria e que viria por meio do seu ventre, que fez Maria louvar a Deus. Como nós podemos ver a partir do verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nós percebemos que Maria, ela inicia com um brado forte de louvor ao seu Salvador.
Maria reconhece que por si mesma a sua posição não é diferente da nossa. Ela não está isenta do pecado. Ela é necessitada de salvação. Por isso que ela clama a Deus e louva a Deus por ser o seu Salvador. E é por isso então que ela se alegra, porque ela encontrou no Senhor essa resposta. É a mesma que nós precisamos. E nesta primeira parte, então, Maria afirma que engrandece ao Senhor por inteiro, desde o seu mais íntimo ser, como nós podemos ver, de sua própria alma, diferente de quem age com hipocrisia, louvando a Deus com seus lábios, falando palavras que parecem ser de temor, confessando então com sua boca, mas com o coração distante e frio. O louvor que a nossa irmã Maria faz parte do seu interior. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Sua mente, a sua consciência, ela está encurvada em adoração, está prostrada diante de Deus, bem como as suas volições, as suas vontades, elas também são alegres em Deus. E é isso que motiva a vida do crente. O crente, aquele que pode ser chamado de bem-aventurado, aquele que creu no Evangelho, ele então agora caminha motivado, podendo dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Amém, meus irmãos? E na continuação desse louvor, ela explica a razão do seu júbilo, a razão pela qual o júbilo de seu coração se fundava em Deus. Porque movida por livre graça, o Senhor a contemplou. Maria, nossa irmã em Cristo, pecadora como nós, foi alcançada. E ao falar da sua humildade, perdão, meus irmãos, ela desconsidera todo e qualquer mérito humano e atribui a bondade imerecida de Deus todo motivo de se gloriar. Maria não era tida como uma pessoa grandiosa em seu meio, aos olhos do mundo. Mas o Senhor a escolheu para mostrar que a obra é dele. E assim como ele fez, Deus, ao longo de toda a história, usando homens e mulheres pequenos, limitados e falhos, Maria claramente reconhece que é somente pela graça de Deus que ela desfrutava da bênção do Senhor. E porque a mão divina lhe alcançou, todas as gerações lhe considerariam bem-aventurada a partir daquele momento. Porque o poderoso me fez grandes coisas. A postura de Maria é bela, meus irmãos, e encorajadora a nós. Porque nossa irmã Maria, ela reconhece, ela engrandece aquele que deve ser engrandecido. O poderoso me fez grandes coisas. Santo é o Senhor. Passagens bíblicas como essa deixam ainda mais claro que não são os homens e mulheres que Deus usou que devem ser exaltados. Devemos sim ser encorajados por sua piedade, mas isso é muito diferente de exaltar os santos do Senhor, aqueles que foram santificados, em outras palavras, os que foram salvos por Ele ao longo da história. Portanto, temos sim homens e mulheres de Deus como modelo de piedade. A igreja do Senhor é isto, é caminharmos juntos com modelos de piedade, sendo moldados pelo Senhor e sendo usados para que Ele molde a vida de outros. Mas sempre com o coração, rendendo glória ao Deus que é o motivo da piedade desses homens e mulheres.
A posição de Maria era essa, engrandecendo ao Senhor. E grave erro cometem aqueles que engrandecem homens e mulheres e não a Deus, que fez a obra na vida desses homens e mulheres. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o Senhor. Versículo 50, a partir dele, essa é a segunda parte do cântico, em que é celebrado em termos gerais o poder, os juízos e a misericórdia de Deus. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Percebemos nesse trecho que a posição de humildade perante Deus é a posição característica daqueles que são agraciados por Deus. No versículo 51, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, enquanto os que temem ao Senhor desfrutam da sua misericórdia e desfrutarão eternamente da sua presença. Os que se mantêm em altivez, os que se mantêm com soberba em seu coração, serão dispersos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os que reconhecem a sua pequenez e necessidade de salvação da parte do Senhor são bem-aventurados. Já os que exaltam em seus corações caminham para o juízo. Os que se exaltam em seus corações. Porque esse é o curso natural, meus irmãos, de todo homem que pisa nesse chão e que respira o ar dessa terra. Esse é o curso natural. Não há salvação fora da graça de Deus. Graça essa que há 2000 anos atrás foi manifesta por meio do Salvador, que morreu e recebeu a ira de Deus, como se fosse um injusto. Aquele que era justo recebeu a ira como se fosse injusto, para que aqueles que são injustos fossem salvos ao se arrependerem e querem no nome de Cristo. 1 Pedro 3,18 nos diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Todo ser humano, até os que estão nas posições mais elevadas, nos tronos mais dourados, que tem uma caneta, que tem uma palavra mais pesada nessa terra, se permanecerem cegos em suas posições, hão de prestar contas diante daquele que governa. Aquele que governa não só o Brasil, aquele que governa não só a América, governa não só o planeta e o sistema solar, mas governa sobre o universo. Todo o poder e sobre toda a potestade. Efésios 1:20 nos diz: Ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também do vindouro. Esse é Jesus Cristo. Esse é Deus, diante do qual você estará em uma das duas situações: ou como resgatado por sua mão, ou para receber a justa ira da sua mão.
por causa dos pecados e da soberba, em não se arrepender deles em Cristo Jesus. Ele dispersará e trará a justiça, porque ele é um Deus santo. E porque ele é santo, ele ama a santidade, a justiça sobre aqueles que não receberam o perdão em Cristo. Virá. Por último, nos versos 54 e 55, o Senhor é exaltado pela fidelidade à sua aliança. O significado é que Deus confirmou e deu continuidade à salvação que havia prometido aos patriarcas, ao povo de Israel e a todos aqueles que temessem e esperassem no Senhor a redenção. E a aliança de Deus com Abraão, ela envolveu tanto multiplicar e abençoar a sua descendência, como também fazer dele uma via de bênção para que todas as nações, cumprindo isso por meio de Jesus Cristo. Bênção para todas as nações. Cumprido isso, então, por meio de Jesus Cristo. Deus prometeu a Abraão. E em Cristo, descendente de Abraão, essa promessa foi cumprida. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Portanto, por Deus haver outrora falado aos patriarcas, a graça a eles oferecida foi também apresentada igualmente à sua descendência, aqueles que vieram depois. Além disso, a adoção foi estendida a todas as nações, para aqueles que, por natureza, não eram filhos de Abraão, viessem a ser a sua semente espiritual. E falando em promessas, meus irmãos, nós podemos nos recordar que antes mesmo de Abraão, Deus já havia prometido que enviaria um descendente especial. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor disse isso à serpente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, o cântico de Maria nos lembra que o descendente prometido chegou. O Messias chegou. E ele nasceu. Ele viveu a vida perfeita que nós não podíamos viver. Teve o seu calcanhar ferido, morrendo a morte que nós merecemos para vencer a morte, esmagar a cabeça da serpente e nos dar paz com Deus. E nos dar paz com Deus. Bem-aventurado o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que a paz, que excede todo entendimento, nos preencha e nos molde no caráter de Cristo, o Messias que já veio. Oremos. Santo Deus, ó Senhor, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, nós nos juntamos a Maria
e dizemos que por nossas condições, ó Pai, não haveria como. E por isso o Senhor, então, enviou o Salvador. E a nossa alma engrandece ao Senhor. O nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Ó Santo Deus, que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. Ó Senhor, que a gente caminhe confiados nessa verdade que já foi cumprida. A gente caminha, ó Deus, não de acordo com as mentiras que colocam sobre o significado banal do Natal ou das festas de todos os anos, mas sim que confiemos, ó Deus, na Tua palavra, pois somente nela há fonte de vida eterna, Senhor. Ó Pai, nós reconhecemos, ó Deus, nossa pequenez. Ó Senhor, reconhecemos quão limitados nós somos, necessitados de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, humilha-nos para que Tu sejas exaltado, ó Pai. Humilha-nos, Senhor, para que Teu nome seja conhecido. Ó Senhor, que todas as gerações, que aqueles que hoje aqui estão e aqueles que virão, conheçam e professem que somente Cristo é o Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.